Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande alegria, meus irmãos, estar aqui com vocês. Já estive há algum tempo traduzindo o Dr. Paipa e naquela ocasião falando sobre educação cristã. E nesse momento eu tenho a oportunidade de mais uma vez, por meio da exposição da palavra de Deus, tratar desse assunto com os irmãos, para que não apenas aprendamos mais a respeito deste tema, mas para que sejamos impactados e capacitados a tornar isso uma realidade aqui nessa comunidade, nessa congregação, nessa igreja. E assim, eu peço aos irmãos então que abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, que os irmãos jamais se acostumem e assim menosprezem o culto a Deus que vocês têm experimentado domingo após domingo. O tema do acampamento foi Fazei tudo para a glória de Deus, e nós pregaremos sobre isso hoje à noite. E sem dúvida alguma, meus irmãos, diante do que estamos experimentando nessa manhã, em culto, Deus está sendo glorificado. Não é pelo nosso gosto, não é por um estilo, é por aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E assim peço aos irmãos então atenção à leitura da santa palavra de Deus, Efésios capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, Deus que é glorificado nessa manhã, obrigado, ó Deus, porque se a salvação é pela graça, o teu culto, a tua adoração também é pela graça. O Senhor vem até nós, o Senhor nos chama, o Senhor nos toma pela mão e nos guia em cada ato litúrgico, a partir da tua palavra, e nos mostra exatamente como um povo carecido da tua misericórdia precisa entrar na presença de um Deus santo. E agora, ó Deus, tendo passado já pelo processo de adoração, em preparação a esse momento, nós te clamamos que o Senhor fale conosco poderosamente por meio da pregação da palavra. Fala conosco, ó Deus, ensina-nos, nos instrui, exorta-nos, convence-nos, nos persuada, ó Deus, a glorificar o teu nome, especialmente agora na área da educação, da criação dos nossos filhos da aliança, principalmente para nós pais, homens, maridos, aqueles que o Senhor separou para que guiássemos as nossas famílias como cabeças. E Deus, sabemos que temos falhado nisso, mas o Senhor é Deus de graça e misericórdia, e nos chama ao arrependimento, e nos dá as ferramentas que precisamos para sermos fiéis à aliança e ao pacto. Fala, Senhor, ao teu povo nessa manhã, e salva aqueles que a educação ou educação nenhuma pode salvar. Apenas Cristo Jesus, ressurreto e reinando, no nome dele oramos, amém. O que é clássico? Talvez nas mentes
futebolísticas dessa manhã, vocês imediatamente pensem num Fla-Flu, num Corinthians e Palmeiras. Eu não conheço, nem tive tempo de pesquisar o futebol sergipano para saber qual é o clássico daqui. Vocês sabem. Você vê então que nessa ilustração futebolística tão presente nas nossas realidades, o clássico representa aquilo que tem importância, que tem peso, que tem significância. Talvez se você sair um pouco da área atlética e pensar num clássico, você pode se lembrar de um carro. Há vários carros clássicos, e a sua memória ou imaginação já trouxe a você algumas imagens de carros clássicos. Talvez você não precise ir tão longe, talvez na sua garagem haja um carro clássico. Seu carro talvez seja tão velho e antigo, que ele já está se tornando um clássico. O lado positivo disso é que você está se tornando um colecionador de carros antigos. Talvez você pense em clássico, olhando para o feminino agora dessa palavra. O que é clássica? Talvez a primeira coisa que vem à sua mente seja a música. Talvez você não seja tão experimentado assim na arte da música, mas você sabe muito bem distinguir o que é uma música clássica. Ela tem suas características. Assim como um carro clássico e outras coisas, ela resiste ao teste do tempo. Ela não é apenas importante ou significativa, ela é como que eterna, refletindo esse atributo de Deus. E olhando então de uma maneira mais ampla para as coisas clássicas, nós olhamos para a arte em si. Mais uma vez, talvez você não seja um especialista em análise e interpretação de arte, talvez não conheça muito das ferramentas da estética, mas quando você olha para um quadro, para uma escultura ou outra manifestação artística, você consegue discernir ali se ela é clássica ou não. E uma das manifestações de arte clássica mais conhecidas na humanidade é um quadro chamado de a Academia de Atenas, ou a Escola de Atenas. Depois os irmãos pesquisem em casa e vejam, e observem, e analisem, e admirem essa obra. O que a Academia de Atenas, ou esse quadro, nos mostra? Vários discípulos ali, naquela localidade, onde Platão ensinava a respeito das coisas transcendentais e outras mais. E você vê então, no centro desse quadro, não só Platão enquanto mestre, mas um de seus principais discípulos, se não o principal, o próprio Aristóteles. E você vai perceber então, no meio de todos os discípulos, Platão com o seu dedo em riste apontando para o céu, enquanto Aristóteles com sua mão aponta para a terra. E nós temos então nesse quadro um resumo de toda a história da filosofia, e por que não, de toda a história da pedagogia. E claro que isso é reduzir muito esse contexto, mas nós vemos então esses dois extremos de fato reinando ao longo da história da humanidade. Ou nós descambamos para o extremo do transcendental, ou nós descambamos para o extremo do imanente, daquilo que é celestial e eterno, ou daquilo que é terreno e material. Platão aponta para lá, e ele fala que a realidade está lá, não aqui. Aristóteles diz: mestre, grande mestre, não é bem assim. A realidade está aqui, pois os nossos sentidos só conseguem captar o que vemos, tocamos, cheiramos. Então você percebe esse pêndulo ao longo da história. E o que resolve isso? Como é que o povo de Deus se encontra diante desses dois extremos perigosíssimos? Nós nos encontramos
na filosofia cristã, nós nos encontramos no Evangelho, nós nos encontramos naquilo que Deus nos ensina na sua sagrada Escritura, para trazer todos os outros conhecimentos ao prumo, colocá-los no seu eixo. E isso não é diferente, então, de quando perguntamos o que é uma educação clássica. Temos a música, temos a arte, temos várias coisas que são consideradas clássicas, inclusive o hotel em que estamos é Real Classic. Ele é clássico, não sei dizer porquê, mas no nome pelo menos. E diante então dessa realidade da educação clássica, nós vemos pelo menos 3 vertentes. Não à toa, 2 delas se baseiam em Platão e Aristóteles, de uma maneira geral. E quando olhamos para aquilo que é considerado um clássico platônico, nós vemos a ideia ou a ênfase no idealismo, aquilo que está no mundo das ideias, e a virtude. Isso parece muito edificante, aquilo que faz parte do eterno e que traz para nós então conceitos virtuosos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Na outra vertente temos o clássico aristotélico, que vai enfatizar então o racionalismo e a lógica, vai se voltar mais para o material. Apesar de tanto Platão e Aristóteles também conseguirem lidar com os lados opostos ou contradizentes. Quando olhamos também então para o clássico aristotélico e pensamos na ideia da razão e da lógica, nós vemos que há coisas positivas nisso, mas se não tomarmos cuidado, acabamos não filtrando aquilo que é perigoso. E na história da redenção então, naquilo que Deus se propõe a fazer desde o princípio, desde a queda do homem, em começar a redimir todas as coisas, inclusive aquilo que ele havia estipulado como método educativo, pedagógico, de ensino e aprendizado. Nós vemos, e aí claro, não podemos reduzir a isso apenas, mas pegar um nome importante na história e ver o que é o clássico agostiniano. O que Agostinho fez, pela graça de Deus, na recuperação daquilo que nós podemos chamar de receptivismo criativo. Guardem esse nome, nós não vamos tratar dele hoje, mas talvez num outro momento. Receptivismo criativo, que vai ser o único ismo pedagógico que glorifica a Deus, em contraste a construtivismo, socio-interacionismo e todos os outros ismos, que tem alguma coisa da estrutura pedagógica criada por Deus, mas que no final das contas não atinge o objetivo principal, que é exatamente a glória do Senhor e o treinamento das gerações para que se tornem verdadeiramente como Jesus Cristo. E assim o clássico agostiniano não recupera apenas a ideia do receptivismo criativo, mas principalmente a ideia de sabedoria, aquilo que nas páginas do Novo Testamento, seguindo aquilo que já estava na antiga aliança, vemos ali Sofia, ou a filosofia, o amor, o apreço pela sabedoria. Platão, Aristóteles e tantos outros achavam e ainda acham que amam a verdadeira sabedoria. Mas como nós podemos amar sabedoria, como nós podemos ser filósofos, se não entendermos que sabedoria não é algo, mas alguém, o próprio Senhor Jesus Cristo, como nos é dito, por exemplo, em Provérbios 9 e em 1 Coríntios, capítulo 1, como veremos hoje à noite. Assim, então, eu quero mostrar para vocês que o conceito de educação clássica, ele precisa necessariamente ser pactual. Tudo o que Deus faz desde o princípio é pactual. Se nós não tomarmos esse cuidado, nós acabamos nos desviando daquilo que é agradável a Deus, daquilo que Deus propôs em promessa dar
ao seu povo. E assim eu quero mostrar para vocês de maneira prática um problema do classicismo platônico na área da educação. Um autor conhecidíssimo nessa área, David Hicks, ele escreveu: a primeira característica de uma escola clássica é a sua confiança na dialética. A dialética é importantíssima. É aquela fase da lógica que, de acordo com o que o próprio Deus estabeleceu no crescimento das crianças, se tornando jovens e assim, podendo usar suas mentes e corações dessa maneira, nós vemos então que, apesar de sua importância, ela jamais pode ser colocada da maneira como David Hicks colocou. E assim, Chesterton, um pensador, seguindo a linha do classicismo agostiniano, ele responde a David Hicks da seguinte maneira: o propósito de uma mente aberta é o mesmo propósito de uma boca aberta. Ela deve ser fechada em algo. E assim nós vemos então vários aspectos da educação, até mesmo lá na academia, baseados somente na dialética. Vamos ter uma mente aberta, não podemos fechar em nada. Uma síntese vai se transformar numa outra tese que vai ser contrastada e nós nunca conseguimos chegar à verdade de fato. Nós nos importamos com o processo dialético, mas não é essa a resposta da palavra de Deus para nós. As nossas mentes abertas, assim como bocas abertas, se fecham então naquilo que procede objetivamente e concretamente da palavra de Deus a partir do seu santo evangelho. A dialética é importantíssima, mas ela não chega nem perto de ser a principal qualidade da educação pactual, cuja metodologia é necessariamente clássica. Nós vamos trabalhar um pouco mais isso já já. Eu quero voltar agora então para Efésios capítulo 6. Eu não vou expor os 4 versículos aqui, vou me ater principalmente a uma palavra ou expressão que Paulo usa, propositalmente, e aqui nós vemos essa ligação então. Talvez até esse momento você tenha pensado, mas para que essa introdução tão longa? Para que esse assunto daquilo que é clássico? E nós vemos então aqui na mente de Paulo, e na inspiração do Espírito Santo para que ele escrevesse exatamente o que ele escreveu aqui em Efésios, justamente essa conexão. E graças a Deus então, nós não partimos para esse conhecimento apenas a partir daquilo que é filosófico ou histórico, mas das próprias escrituras sagradas, da exegese, daquilo que é inerrante e que é eterno, e que representa realmente os atributos de Deus. Efésios capítulo 6 está num contexto em que Paulo está ensinando a respeito do que é ser cheio do Espírito, pleno do Espírito. Volte um pouco a Efésios 5, a partir do versículo 18. Esse é o contexto para entender o que Paulo está aplicando ali no capítulo 6. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, infelizmente, nós vemos alguns cristãos hoje entendendo a plenitude do Espírito de outras maneiras que não essa. Eles acham que ser pleno do Espírito é falar línguas estranhas, ou pular, ou dançar, ou andar esotericamente e não objetivamente na palavra, esperando novas revelações talvez, e a lista é imensa.
de erros que são baseados em uma má interpretação do que significa ser pleno do Espírito. Para Paulo e para nós é algo bem mais simples. Ser pleno do Espírito é nos sujeitarmos uns aos outros no temor de Cristo. E aí Paulo começa a fazer várias aplicações. Ele fala de como é essa sujeição no matrimônio. Há o marido, há a esposa, e ali a descrição maravilhosa de como Deus está redimindo aquilo que Ele estabeleceu antes da queda. Nós vemos então que a relação de cabeça e submissão da mulher, cabeça como o marido como cabeça e a submissão da mulher, não é um efeito da queda, ou uma maldição por causa disso. Deus está redimindo, deixando homem e mulher plenos do Espírito, para que no matrimônio isso seja refletido. E aí Paulo chega então na relação também hierárquica, que manifesta a ideia do quinto mandamento, pais e filhos. Como é que é essa plenitude do Espírito no lar ainda, na família, agora nessa relação, pais enquanto superiores e filhos enquanto inferiores? Paulo continua, e a partir do versículo 5 ele começa a falar sobre senhores e escravos. Hoje nós traduzimos isso como chefes e empregados. Era mais profundo do que isso. Paulo está falando aqui, naquele contexto específico, de como os senhores cristãos, enquanto superiores, lidavam com escravos cristãos, enquanto inferiores. E assim, Paulo vai nos ensinando, no feijão com arroz, naquilo que é cotidiano, naquilo que é rotineiro, o que é ser pleno do Espírito. E aí eu queria, então, agora focar nos versículos 1 a 4, da família pactual. E nós vemos aqui alguns princípios importantes, antes de chegarmos no versículo 4, na expressão na qual eu quero me concentrar. Vejam que Paulo, tendo terminado de falar a respeito de marido e mulher, ele diz agora: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ele traz um princípio fundamental e muitas vezes esquecido por nós, o princípio da obediência. E há um outro princípio maravilhoso aqui, que está envolvido nisso, tanto dos pais pactuais como os filhos pactuais, que é o fato de Paulo estar aqui se dirigindo aos filhos, não apenas aos pais. E filhos de que idade? De todas as idades. Quando é que os filhos devem começar a ser obedientes? Desde que eles são gerados. É difícil, entender como é que um bebezinho, sendo formado assombrosamente no ventre de uma mãe, já tem então ali o privilégio e o dever de ser obediente, de cumprir, experimentar o quinto mandamento. Mas nós sabemos que esse bebezinho então vem à luz, e que ele vai crescendo, e que desde o começo, desde o princípio, ele já demonstra as suas garras desobedientes, de que ele não é tão inocente assim, como muitos dizem, e de que realmente essa ideia da idade da razão cai por terra, uma vez que os nossos bebezinhos nascem, e se demonstram pecadores desde o princípio. Mas qual é a grande aplicação aqui disso, especialmente em culto solene? É exatamente por essa necessidade de obediência ou de transformação em criaturas obedientes que os nossos filhos precisam estar em culto solene, desde a sua concepção, até se tornarem adultos e conseguirem andar pelas próprias pernas, nas promessas pactuais. Paulo fala em uma outra carta, que suas cartas deveriam ser lidas publicamente a todos. É que ele está se dirigindo a filhos. Os filhos não vão ouvir isso do ministro ou de Paulo lá na salinha das crianças. Os filhos não vão ouvir isso lá no cultinho infantil. Os filhos vão ouvir isso no meio da comunidade pactual,
e vão ter então nos seus pais aqueles mestres, aqueles guias espirituais que vão explicando para eles cada vez melhor e cada vez de maneira mais profunda as realidades do pacto baseados no Santo Evangelho. Então, crianças hoje aqui presentes, vocês não têm ideia do privilégio que vocês têm de participar de um culto com uma liturgia fiel às Escrituras e principalmente de poder ouvir domingo após domingo do seu ministro, do seu anjo, o Santo Evangelho. Jamais menosprezem isso, jamais desperdicem isso, aproveitem isso ao máximo, obedeçam a seus pais. E aí Paulo, no segundo versículo e terceiro, aqui desse capítulo, ele vai trazer para nós o quinto mandamento. Lembremos-nos que Paulo está na nova aliança. Paulo não está apenas num momento de transição. Paulo não está apenas naquilo que nós conhecemos como era apostólica. Paulo está deixando para nós um legado de interpretação da lei que permanece até hoje, apesar de não termos mais apóstolos, apesar de estarmos distantes em termos de tempo do primeiro século. Paulo aqui, fiel às Sagradas Escrituras e ao método de interpretação que nós cremos ser o único possível, ele jamais diria que a lei ficou na antiga aliança, que o quinto mandamento era algo para o pacto mosaico apenas, que Paulo está aqui, numa certa medida, refletindo Deuteronômio 6, mas que isso na verdade seria apenas para a nação de Israel. Nós sabemos que esse não é o uso da lei. Nós sabemos que a lei é perfeita e restaura a alma. Nós sabemos que Paulo, ele não pode chamar a atenção de filhos à obediência sem se basear naquilo que a Escritura ensina. E Paulo era inteligentíssimo. Paulo não escolhe aqui o quinto mandamento à toa. É claro que o quinto mandamento nos ensina essas relações pactuais de superiores, inferiores e iguais. Mas reparem, Paulo também enfatiza aqui aquilo que o mandamento já dizia: é uma lei com promessa. Vejam que o versículo 2 diz: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O que nós vemos desde Êxodo 20, quando a lei é proclamada de maneira oficial ao povo de Deus, de que não há qualquer dicotomia ou contraste entre lei e evangelho. São duas coisas distintas de fato, cuidado. Nós não tornamos essas coisas iguais ou idênticas, mas nós não as separamos, como muitos fazem hoje, como muitos têm feito, assim se tornando antinomistas, contra a lei, achando que as leis de Deus, elas não se aplicam mais na nova aliança, que somente talvez a lei do amor devesse existir no meio do povo de Deus agora. Não é o caso, meus irmãos. Depois leiam com cuidado o que Deus fez em Êxodo 20, ao dar a sua lei ao seu povo. Quando ele começa o prefácio da lei, é nada mais nada menos do que o Evangelho. Deus os lembra que foi Ele quem os tirou do Egito, do poderoso Egito, com a sua poderosa destra. É graça. O povo foi liberto por graça, nós somos libertos por graça, e somente pela graça. E aí então Deus nos fala: povo libertado por mim, para serem verdadeiramente livres, tão livres, livres de fato, que são agora capacitados pelo meu Santo Espírito a cumprir a minha lei, para me agradar e me glorificar em todas as coisas. Esse é o povo de Deus, um povo do Evangelho e um povo da lei. E assim nós vemos aqui no quinto mandamento as duas realidades.
Filhos, sejam obedientes por causa da lei, ela é clara, ela é direta, não há escapatória, mas se motivem, sejam encorajados, porque há promessas benditas relacionadas a isso. Os mandamentos do Senhor não são penosos, não deveriam ser pesados. Nós deveríamos dizer como o salmista no Salmo 119, como eu amo a tua lei, eu quero caminhar nos teus decretos, são luz para mim, lâmpada para os meus caminhos, para os meus pés. É assim que nós vemos a realidade dos nossos lares, em relação à educação pactual, cuja metodologia necessariamente é aquilo que temos chamado de clássico ou clássica. E para vermos então o último princípio, antes de entrarmos na expressão usada por Paulo aqui no versículo 4, Paulo diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma diferença proposital, que infelizmente no português não aparece por causa da tradução. Quando você olha para o versículo 1, quando Paulo está dizendo: filhos, obedecei a vossos pais, a palavra literal aqui poderia ser traduzida como progenitores. Sim, no versículo 1 Paulo está falando pai e mãe. Paulo está chamando de que essa obediência, essa relação do quinto mandamento, superior e inferior, diz respeito a pai e mãe, não apenas ao pai homem, o marido. Mas no versículo 4, quando Paulo usa a palavra aqui traduzida como pais, ele está falando a pais homens. É um resgate aqui, por que não, da masculinidade pactual. Muito tem se falado sobre masculinidade, pouco tem se falado sobre esse resgate da masculinidade na pedagogia. Basta nós olharmos para o que acontece nos nossos dias, não só na sociedade, mas também na igreja. Quem são os pedagogos dos nossos filhos? Talvez nós não consigamos nem sequer colocar essa palavra no masculino, tamanho o domínio do feminino em relação à pedagogia. Quem é que faz pedagogia? Quem é que faz licenciatura? Quem são aqueles envolvidos nas escolas? São as tias ou são os tios? Talvez seja diferente aqui, isso para a glória de Deus, mas na maioria das igrejas, quem são os professores de escola dominical? Os tios ou as tias? Quem são aqueles que vão às reuniões de pais e mestres? As mães ou os pais? Irmãos, homens, maridos, pais, aqui hoje presentes, futuros homens, vocês entendem a responsabilidade que Paulo está aqui trazendo a nós, na santa palavra de Deus? Nós devemos ser os principais pedagogos dos nossos filhos, nós devemos ser os principais mestres dos nossos filhos. Não, isso não significa necessariamente que nós tenhamos que fazer educação domiciliar, fiquem tranquilos, apesar de mais à frente vir uma aplicação dessa. Mas reflitamos agora nessa manhã, nós, do sexo masculino, cuja masculinidade é restaurada e redimida na perfeita varonilidade de Cristo, como temos nos envolvido com educação? E eu insisto com você, isso não deveria ser coisa de mulher. Por favor, me entendam que mulheres também são chamadas para isso. Mulheres também podem ensinar na igreja, não é uma proibição, por favor, não entendam isso. Mas o que eu estou dizendo é que, tanto em outros contextos como nesse, as nossas irmãs deveriam ser nossas auxiliadoras. E parece que nessa área pedagógica ou da paideia, as mulheres parecem ter a primazia. Que Deus nos ajude a entender o que Paulo está falando aqui.
principalmente no que diz respeito a essa palavra e expressão que eu acabei de mencionar. E mais uma vez então, eu trago vocês a leitura do versículo 4, agora de uma maneira diferente, ou melhor, citando literalmente duas palavras no grego. Efésios 6,4 diz assim: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na paideia e na nutecia do Senhor. Duas palavras importantíssimas para nós entendermos o que é não provocar os nossos filhos a ira. Eu digo para você nessa manhã sem medo de errar, a maneira como nós temos educado os nossos filhos tem os levado à ira. A maneira como nós entendemos hoje essa relação escola, igreja, educação cristã, que luta é essa? Parece algo tão alienígena a nós, quando na nossa história, na nossa herança, há pouquíssimo tempo, nós percebemos que era algo muito mais natural, muito mais orgânico. Hoje nós precisamos de conferências, hoje nós precisamos de motivadores, coaching, para que as igrejas acordem e percebam o quanto nós temos provocado os nossos filhos à ira, por não dar a eles aquilo que lhes é devido, enquanto educação pactual, cuja metodologia é clássica. Provocar os nossos filhos à ira, meus irmãos, é não dar a eles tudo aquilo que eles precisam receber à luz das promessas pactuais. E Paulo então aqui usa duas expressões, e eu vou me concentrar em paideia, sendo que nutecia também é muito importante. Quando a tradução de nutecia, como a admoestação aqui, é uma tradução suficiente, nós vemos então que como principais discipuladores, mestres, pedagogos dos nossos filhos, nós precisamos aconselhá-los nos caminhos do Senhor, à luz das Escrituras. Os nossos filhos, meus irmãos, e se há alguém aqui que tem essa carreira, não se sinta ofendido, e se ficar, por favor, conversemos depois. Os nossos filhos não precisam de psicopedagogos. Eu queria ter tempo de ampliar isso, e mostrar para você que não existe psicopedagogia cristã, de que não existe psicologia cristã. Se há alguma coisa nesse sentido que nós imaginamos ser, ela tem outro nome. Há coisas que não podem ser redimidas, mesmo que nos esforcemos a cristianizar tudo. Freud, meus irmãos, não pode ser redimido. A raiz dele é satânica, e Satanás não tem redenção. Assim como os anjos caídos, desde a eternidade, seus números estão definidos. Mas para o homem, que tem uma alma, uma psique, e precisa de tratamento dessa psique, há redenção, há oportunidade de transformação. Os nossos filhos, meus irmãos, precisam de nutecia, assim como todos os outros crentes, qualquer que seja a idade, precisam de nutecia, da palavra, do Espírito, transformando o mais íntimo do nosso ser, como aquela espada de dois gumes que vai lá no interior e atinge até os nossos pecados ocultos. É assim que temos criado os nossos filhos. Ou os nossos filhos também entraram naquela estatística de talvez a geração da humanidade mais medicada de todos os tempos.
filhos da aliança não precisam de medicação. Eu não estou dizendo aqui que em qualquer situação o uso de medicamentos seja necessariamente pecado. Mas nós precisamos entender que muitas vezes nós recorremos apenas a essas questões, que nada tem a ver com as Escrituras Sagradas, e não fazemos uso das ferramentas que Paulo, mais uma vez, aqui nos lembra. Essa é só uma parte da criação de filhos, não para a ira, mas para a redenção, para serem homens e mulheres do pacto em seu maior potencial. E o que significa isso? Segundo ou de acordo com a perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Então nós olhamos agora para o conceito de paideia, que aqui, infelizmente, recebe uma tradução que pode ser feita, mas que não contempla totalmente aquilo que Paulo está fazendo. Porque Paulo usa essa palavra aqui, paideia. Vamos lembrar, se você voltar um pouco antes ali no livro de Atos, ao momento em que Paulo chega em Corinto, depois em Éfeso, você vai perceber que Paulo esteve em Atenas. Eu mencionei para vocês aqui a academia de Platão, a academia, a escola de Atenas. Paulo esteve naquele meio. Paulo esteve no Areópago. Paulo debateu com os filósofos da época. E aqui eu repito, é impossível ser um filósofo sem Cristo. Esses homens pensam que amam a sabedoria quando não a conhecem de fato. E foi assim nos tempos de Paulo, e você lembra que Paulo ali prega o evangelho, Paulo anuncia a verdadeira sabedoria. Paulo cita poetas gregos. Paulo conhecia a cultura daqueles homens. Paulo sabia então exatamente como usar essa palavra, paideia, tão importante para aquela cultura greco-romana. Cultura essa na qual Paulo estava inserido de maneira estratégica, assim como Cristo esteve, assim como os outros apóstolos estiveram. Não é à toa que Paulo menciona que aquele momento da história foi a plenitude dos tempos, quando Cristo, quando o Messias encarnado vem. E saibam, entendam que não é por causa do Império Greco-Romano ou suas características que aquilo foi o período chamado de plenitude do tempo, mas exatamente por causa da vinda do Messias naquele período. É por isso que nós entendemos aquele sendo o período na história da humanidade como sendo a plenitude dos tempos. E naquele momento, essa palavra, esse conceito, governava o treinamento das gerações, tanto na Grécia, depois em Roma. Nós olhamos então para Paulo, e por favor entendam isso, não cristianizando algo pagão. Paulo não está pegando então um conceito clássico pagão e dando uma roupagem cristã agora. Nós fazemos isso o tempo todo, com aquelas coisas que não pertencem a nós, mas nós queremos que pertençam, e assim nós damos uma roupagem cristã para isso, achando que isso é redimir cultura. Cuidado. Paulo está aqui nos mostrando que se teve alguém que pegou alguma coisa emprestada de outro,
foram os gregos e os romanos, tomando daquilo que sempre foi de posse do povo de Deus. Porque paideia não é algo daquele tempo, pode até ser manifestado a partir da língua grega e dos conceitos ali presentes, mas quero mostrar para os irmãos aqui que paideia é algo que vem do trono de Deus, da sua eternidade, foi determinado e estabelecido por Ele desde o Éden. E também não temos tempo para isso aqui, caberia numa outra palestra, talvez mais, de como essa paideia já estava presente no meio do povo de Deus na antiga aliança, e era assim que pais pactuais treinavam seus filhos pactuais. Aí você pode pensar assim, mas eram as mesmas ferramentas? Será que você não está sendo anacrônico, misturando os tempos? Não, mas os princípios já estavam lá, e sim, com o passar da história, com a história da redenção se desenrolando, não só para o povo de Deus, mas incluindo todos os outros povos da terra, essa paideia eterna, ela vai sendo aplicada, ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo experimentada. E Paulo está aqui dizendo então, para pais da aliança, no treinamento de seus filhos, para não provocá-los a ira, criando-os, ou seja, nutrindo-os, essa é a palavra literal aqui, nutrindo-os na paideia, não de Platão, não de Aristóteles, não de qualquer outro, mas no Senhor. A paideia Kyriou, a paideia de Javé, a paideia que é a única maneira de se criar filhos da aliança, para que eles sejam realmente nutridos. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. A maioria dos adultos aqui, se não todos, a maioria dos jovens aqui, se não todos, os adultos no caso, nós sobrevivemos à educação. Você pode dar o seu testemunho pessoal depois. Os nossos jovens estão sobrevivendo à educação, e quando eles passam no Enem, eles acham que sobreviveram já, e acabou. Lê do engano. Vão ver o que significa sobreviver na academia. A palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que a educação, ou a paideia, ela não foi feita para a sobrevivência, ela foi feita para a nutrição. Provocar os nossos filhos a ira, é levá-los a uma situação de sobrevivência, usando aquilo que deveria ser a nutrição deles. Nós usamos aquilo que deveria servir para a vida, como se fosse para a morte dos nossos filhos. O que é essa paideia então? Nessa pregação, em encontros, em busca de conhecimento nessa área, os cristãos têm descoberto muitas coisas. Palavras como cosmovisão, paradigma, epistemologia, trivium, quadrivium, verdade, bondade, beleza. Isso está na boca de muitos cristãos por aí. Temos tido acesso a materiais, mas apesar de aprendermos o jargão, nós ainda não experimentamos a realidade. Não basta aprender sobre cosmovisão.
como é que isso desce para o coração, como é que isso se encaixa às nossas almas, ao nosso ser todo, a ponto disso ser transformador das nossas vidas. Não basta aprender sobre trivium e quadrivium, como é que isso se manifesta realmente, concretamente, nas nossas famílias. O autor, Douglas Wilson, pastor, que já trabalha com essa ideia há mais ou menos 40 anos. Depois vejam um testemunho do que aconteceu na vida desse homem, basicamente por um pedido da sua esposa. Esposas, vejam então o papel importante que vocês têm em relação aos pais, os maridos. A esposa de Douglas Wilson, então, num determinado momento, olhando para a situação dos Estados Unidos naquela época, e vendo seus filhos nascendo e crescendo, ela diz: onde eles vão estudar? Já havia educação domiciliar naquele momento na América, eles podiam ter ido por esse caminho, mas eles disseram: não, vamos estabelecer uma escola cristã, vamos estabelecer uma escola pactual, vamos tirar do zero, começar do zero, algo assim. E isso deve ser assustador. Quem são os pedagogos? Quem são os professores? Quem nós vamos contratar? E pasmem, os próprios pais foram os pedagogos, os professores, os diretores, os coordenadores. A Bíblia não nos ensina que devemos confiar nos experts. A Bíblia nos ensina que nós devemos confiar no Espírito Santo, que faz de um lavrador um construtor de uma arca. Um lavrador que construiu uma arca, seguindo as orientações que Deus havia dado a ele. Meus irmãos, pode ser assustador, sim, pode nos fazer tremer, e talvez a nossa covardia nos impedir de fazer tal coisa, mas a palavra do Senhor nessa manhã está nos chamando, não só a essa capacitação, mas ao arrependimento. Olha o que Douglas Wilson escreve então, descrevendo o que é paideia. Quando andamos em obediência ao Evangelho, adorando e vivendo como Deus requer de nós, ouvindo sua palavra, cantando os seus salmos, comendo a sua mesa, honrando nossos pais, amando nossas esposas, respeitando nossos maridos, ensinando nossos filhos, cortando a grama e também lendo e lecionando história, ciências, literatura, etc. Aí é que nós temos uma paideia no Senhor, uma paideia vinda de Javé, diretamente do seu trono eterno. Se teve alguém que tomou algo emprestado e usurpou, e talvez tenha até feito um bom trabalho com isso, foram os gregos, os romanos, os egípcios, os árabes. As coisas que procedem do Senhor, de fato, como Pai das luzes, são derramadas sobre todos os homens. Mas a pergunta não é, meus irmãos, por que é que hoje, de uma maneira geral, a ideia de paideia se concentra em gregos e romanos ímpios, e não na história do povo de Deus, desde o Éden. Onde está a igreja? Onde estão os pais e mães vocacionados no meio da sociedade, realizando a paideia de Deus, especialmente no meio do seu lar? Por que que parece algo tão forçado e artificial ter que começar uma escola cristã? Que o lembrete de Paulo nessa manhã, de que os nossos filhos
Todos nós, na verdade, mas para os nossos filhos ainda há esperança, para as próximas gerações ainda há esperança. O Salmo 78 fala sobre a nossa preocupação pactual com aqueles que nem nasceram ainda. Os nossos filhos, as próximas gerações, até a vinda de Jesus Cristo, eles não foram feitos para estarem debaixo de uma paideia que não proceda do Senhor, que não proceda de Israel, de Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro. E assim nós precisamos tomar alguns cuidados, a não ser que o culto ao Deus verdadeiro, o culto a Yahvé, esteja no centro de nossas vidas e comunidades, e portanto no centro da educação de nossos filhos. Então essa ideia de cosmovisão cristã na educação será apenas mais um experimento intelectual vazio. Eu não estou aqui para convencê-los da riqueza acadêmica e filosófica de tudo isso. Eu estou aqui querendo mostrar para vocês que os nossos filhos, nutridos na paideia do Senhor, em última instância se tornam adoradores em espírito e em verdade. É isso que o Pai busca. E até mesmo tentando buscar as ferramentas corretas, se perdermos o foco, que é a glória de Deus em todas as coisas, nós também experimentaremos algo vazio e triste. A paideia de Deus não é meramente uma reformulação da pedagogia, mas sim o estabelecimento de uma civilização cristã. E aqui a sua escatologia é testada. E aqui o seu entendimento do que é ser sal e luz é testado. E aqui nós vemos que o projeto de Deus continua sendo aquele manifestado em várias profecias da antiga aliança. Diz que por meio da igreja e essas outras ferramentas, o evangelho cobriria a terra como as águas do mar a cobrem. Isso deveria motivar vocês. Começar um projeto assim significa que vocês estão dando passos para que essas gerações, as vindouras, creiam cada vez mais no estabelecimento de uma civilização cristã para a glória de Deus Pai. O culto ao Senhor deve cobrir toda a terra. O domínio estabelecido no princípio, por meio do conhecimento, da lógica e da sabedoria, deve estar presente em todo o mundo. Missões não foram estabelecidas por Deus apenas para a plantação de igrejas em diversos lugares no mundo inteiro, mas na construção de uma civilização cristã para a glória de Deus. Vejam a responsabilidade que nós temos, principalmente homens aqui, pais, maridos, principais pedagogos, mestres de nossos filhos. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios capítulo 2. O que é uma educação clássica, senão aquela que manifesta de uma maneira fiel o que a Bíblia ensina a respeito da paideia que procede do Senhor. Sim, há muito mais detalhes a respeito disso. O nosso tempo agora é apenas para demonstrar o que Paulo está aqui ensinando, e vocês vão continuar estudando sobre isso, vocês vão continuar pesquisando.
naquilo que vocês talvez não tenham sido convencidos, vocês vão rogar então ao Espírito Santo, que se isso for de fato bíblico e procedente do Senhor, que assim Deus o faça no meio dessa igreja. Em 1 Coríntios capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 6, e aqui nós temos Paulo, por que não o clássico, mostrando para nós qual é o efeito da paideia no Senhor. 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui, meus irmãos, no versículo 14, nós temos a expressão homem natural, contrastada com a expressão no versículo 15, o homem espiritual. E a palavra, a expressão para homem natural é psíquicos, exatamente a palavra que era usada por Aristóteles para mostrar qual era o fim, o propósito final da criação de homens e mulheres gregos e romanos na paideia. É para que um homem greco-romano, criado pela polis, para servir a polis, para ser um cidadão ideal da polis, criado na paideia greco-romana, ele fosse um psíquicos, um homem atingindo o seu potencial máximo. Como é que homens e mulheres conseguem atingir seus potenciais? Sem Cristo, sem a verdadeira sabedoria. A educação, a paideia, chamem do que quiser, ela não salva ninguém. Nós temos sido convencidos de uma mentira grotesca, de que o nosso investimento em escolas, ou em educação, ou em treinamentos, são suficientes para a nossa formação enquanto cidadãos do reino, cujo propósito principal é a glória de Deus em todas as coisas, e como fomos lembrados nessa manhã, para estabelecermos uma civilização cristã. Nós precisamos retornar ao entendimento da paideia de Deus. Os nossos filhos não foram chamados para serem psiquicoi. Os nossos filhos foram chamados
para serem pneumatikoi. Essa é a expressão traduzida lá como homem espiritual. Aqueles que são nascidos de novo pelo Espírito. Aqueles, e nos é dito aqui, que têm a mente de Cristo. Talvez essa seja a coisa mais impressionante de ouvirmos nessa manhã. Você aqui hoje, regenerado no Espírito Santo, tem a mente de Cristo. Meus irmãos, não parece. Parece que estamos tão longe, intelectualmente, emocionalmente, em todo o nosso ser, de termos a mente de Cristo. Mas nós cremos, a palavra diz isso. Mais uma vez a pergunta é: nós vamos viver de acordo com o que a palavra diz? Ou nós vamos viver em busca daquilo que não nutre, que não nos aprimora, santifica, em relação à mente de Cristo, que nós já temos pela fé? Paulo mostra que Platão, Aristóteles ou qualquer outro, não baseado na sabedoria que é Cristo, qualquer um desses não é suficiente. Somente a sabedoria divina, como o próprio Paulo falou aqui, a sabedoria não deste século, somente por meio dela, nós conseguimos ser pneumatikoi, homens, mulheres, crianças espirituais, cuja mente nada mais é do que a mente de Cristo. Estou terminando, meus irmãos, e eu quero citar agora um testemunho de um homem que se tornou um dos principais educadores cristãos na nossa época, Chris Schlecht. Se você se identificar com esse testemunho, por favor, entenda que o Espírito Santo está te chamando ao arrependimento. O Espírito Santo está te chamando a fazer algo a respeito disso, pela sua graça maravilhosa. Chris diz assim: eu acreditava em Deus desde a infância, e nunca abandonei esta crença, mas a cada lição, em cada classe, o dia inteiro, todos os dias, durante 12 anos, eu era ensinado a pensar como um ateísta no contexto acadêmico, e eu nem sabia que estava sendo doutrinado. Os resultados de tal exposição a um pensamento não bíblico e neutro, entre aspas, em relação a Deus na minha própria mente, não deveriam ter sido tão surpreendentes assim. Pois Jesus ensinou: o discípulo não está acima do seu mestre, todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Tendo sido treinado por 12 anos em escolas governamentais, onde, como questão de princípio, Cristo não é exaltado como Senhor de todas as coisas, eu naturalmente não tinha uma ideia correta do senhorio de Cristo. Para mim, Cristo tinha se tornado relevante apenas em relação a conceitos bem estreitos de moralidade e culto, as coisas da igreja, e mesmo assim eu pensava que era um bom cristão. Eu não era. Eu era um aluno que havia sido perfeitamente treinado para se tornar como o seu mestre. E por favor, não se enganem nessa manhã. Quando ele diz no seu testemunho que ele foi treinado durante esses 12 anos em escolas governamentais, talvez você diga assim: meu filho não está em uma escola estatal, pública do governo. Ele está assim, meus irmãos, na escola mais cara de Aracaju. O seu filho está sendo treinado à luz do que o Estado, do que a polis, do que César tem como paideia.
somente na paideia do Senhor, com ferramentas que Ele mesmo nos concede. Nós nutrimos os nossos filhos e as próximas gerações para receberem aquilo que eles já são de acordo com o pacto. Filhos da aliança, filhos da promessa, pneumatikoi, cuja mente precisa ser treinada, e o coração também, a partir de Cristo e para Cristo somente. Talvez uma escola cristã clássica surja no meio de vocês, mas ela vai atender, por questão de circunstâncias e até dentro da soberania de Deus, apenas crianças mais novas. Isso já é maravilhoso. Eu lanço um desafio para os pais dos jovens que não vão ter acesso a essa escola. E eu sei que o desafio é um pouco mal encaixado, porque não vai ter argumentação. Eu estou terminando o sermão. Os seus filhos mais velhos, apesar de não serem contemplados nessa escola, podem começar a participar de educação domiciliar, com pedagogia do Senhor, com metodologia clássica. Eu sei que é difícil, alienígena, loucura, o desafio está lançado, que essa igreja busque cada vez mais conhecimento dessas coisas, e a aplicabilidade de tudo isso, que nós possamos concretizar aquilo que o Senhor Deus tem nos dado ao longo dos anos. E eu queria finalizar em Lucas 6, a partir do versículo 46. Lucas 6, a partir do 46, apliquemos isso ao que ouvimos essa manhã. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa, e sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Que nós experimentemos a prática da palavra de Deus, e não apenas o ouvir da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, glorioso, bendito, obrigado por nos entregar a Tua sabedoria, o Teu próprio Filho, unigênito, eterno, maravilhoso, glorioso. Ó Senhor, por meio de Cristo Jesus, e pelo poder do Teu Santo Espírito, concretiza nessa igreja aquilo que a Tua palavra tão claramente ensina a respeito da educação, da paideia no Senhor, para os filhos da aliança. Convença, encoraja, exorta, dá inteligência, dá capacidade, ó Deus, para que aqui em Aracaju haja o testemunho de que o Senhor é glorificado com uma educação que procede de Ti, e cujo propósito final é o próprio Senhor. Glorifica o Teu nome nessa área, aqui nessa igreja e nessa cidade, em nome de Jesus, amém.